Bom dia, graça e paz. Vamos nos colocar de pé nessa manhã. Este é o dia que o Senhor fez, nos alegraremos nele, amém? Dá um sorrisinho pro seu irmão aí. Eu sei que você já riu hoje no café, mas vamos liberar alegria aqui nessa manhã. Essa atmosfera de alegria. Nós entramos na estação do leve e suave, amém? Nós estamos entrando numa estação de leveza, numa estação de alegria, numa estação de trocar aquilo que é pesado para nós pelo leve de Jesus. Então libere isso sobre seus irmãos essa manhã. Dá uma suspirada assim, ó. No ato profético de estar abandonando o peso. Solte todo o peso, solte o peso. Lance sobre ele as suas ansiedades, as suas preocupações. Lance sobre o Senhor. Fale para ele: Jesus, eu vim carregando um fardo hoje. Eu cheguei aqui carregando uma preocupação. Não precisava. E eu estou lançando sobre o Senhor nessa manhã. Jesus, eu estou preocupada com o decorrer da minha semana, com os meus afazeres, tantas coisas. Será que vai dar certo? Vou dar conta? Acumulei funções, acumulei coisas demais. Será que vai dar? Jesus, estou lançando sobre o Senhor esse fardo pesado. Estou lançando sobre o Senhor que tem tirado a minha paz, que tem tirado a minha alegria. Hoje nós vamos liberar nessa manhã uma atmosfera de alegria, né? De paz. O Senhor, Ele está trazendo para nós esses dias esse chamado para a intimidade, para o secreto. É lá que ouvimos o Pai. É lá que nós recebemos direções do que fazer, de como fazer. É lá que, como filhos, nós aprendemos a fazer aquilo que o Pai faz. É na intimidade, é no secreto. É lá que, como filhos, nós perguntamos ao Senhor: o que o Senhor está fazendo, Pai? O que o Senhor quer fazer na minha casa, na minha família? O que o Senhor está fazendo aqui no meu trabalho? O que o Senhor quer fazer na vida daquela pessoa? É nesse momento, na intimidade, que nós perguntamos ao Senhor e fazemos parceria com Ele. Trabalhamos em parceria com o Senhor. Então hoje, Deus, nós deixamos de lado a parceria com medo. Nós abandonamos a parceria com mentiras que nós acreditamos no decorrer da semana, que carregamos, que nos deixou com dores no corpo, com dor de cabeça, nos deixou preocupados, nervosos, irritados. Nós quebramos essas parcerias. Nós nos alinhamos com o Senhor, Pai. O que o Senhor está fazendo, ó Deus? O que o Senhor está fazendo na Fire, o que o Senhor está fazendo na minha vida? Somos parceiros nessa caminhada, Deus. Nós trabalhamos em parceria. Eu faço parceria com a palavra de Deus nessa manhã. Eu faço parceria com o que Deus diz a meu respeito. Eu faço parceria com a alegria. Eu faço parceria com a paz que excede todo entendimento. Eu faço parceria com Jesus nessa caminhada, com aquele que acalma a tempestade, com o nome sobre todo nome, com um nome tão poderoso que qualquer doença, enfermidade, caos se dobra diante do nome dele. É com esse nome que eu faço parceria. A minha boca é parceira da palavra de Deus. A minha boca faz parceria com as tuas palavras, ó Deus. Hoje nós liberamos sobre este lugar a tua alegria, a tua paz, a tua unção, Deus, que quebra todo
quebra todo o jugo. A tua unção que despedaça o jugo. Queremos liberar sobre a esplanada a tua alegria. Mesmo com o dia nublado, queremos uma nuvem de alegria sobre este bairro, sobre este lugar. Queremos liberar alegria sobre essa nação. Quantas pessoas hoje, Deus, estão desesperadas, chorando. Nós liberamos nessa manhã uma paz que excede todo entendimento. Nós oramos, Deus, sobre o sul dessa nação. Oramos pelo Paraná. Oramos pelos nossos irmãos que estão lá. Nos juntamos à igreja do Paraná. Nos juntamos à igreja do sul. Que a provisão do Senhor venha rapidamente. Que a provisão dos céus venha rápido. Em nome de Jesus, oramos por paz. Oramos para que cesse agora todo desespero. Tudo aquilo que tem impedido as pessoas de pensarem, de terem estratégias. Aquilo que as pessoas não conseguem ver no futuro. Senhor, envia os teus anjos agora. Todo o caos que está agora sobre os céus do Paraná, nós repreendemos em nome de Jesus e liberamos a paz do Senhor sobre os céus daquele lugar. Liberamos a alegria do Senhor sobre os céus daquele lugar. Deus, em nome de Jesus, aonde há caos, há, Senhor, os anjos do Senhor agora ajudando na limpeza, ajudando na provisão, ajudando na cura dos feridos, em nome de Jesus. Toca os corações nessa manhã, as mentes. Deus, visita os pastores daquele lugar, visita os irmãos daquele lugar que estão clamando por socorro, Pai. Nós nos unimos a eles, clamamos pelo socorro do céu, em nome de Jesus. Deus, nós liberamos nessa manhã, através das nossas bocas, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a unção do Senhor sobre toda essa nação, sobre toda essa nação, sobre toda essa nação. Ah, Jesus, oh Pai, é muito mais simples, mais fácil fazer parceria com o Senhor. É tão bom, é tão bom, tão bom, tão bom. Sabemos que temos o Senhor todos os dias do nosso lado. Ah, Jesus, 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 Jesus. Ah, Senhor. Ah, Jesus. Esses dias o Senhor tem falado comigo sobre Malaquias 4:2, que diz o seguinte: para vocês que se maravilham ao ouvir o meu nome, uma nova aurora está chegando. Pois o sol da justiça se levantará, trazendo cura das suas asas. E vocês serão livres e saltarão de alegria, como bezerros soltos do estábulo. O sol da justiça se levantará, trazendo cura das suas asas, e vocês serão livres. O sol da justiça se levantará. Quantos aqui se maravilham ao ouvir o nome dele? É uma promessa. Mas para vocês que se maravilham ao ouvir o meu nome, uma nova aurora está chegando. Quantos creem numa nova estação? Nós cremos nessa nova estação. A estação leve e suave está chegando, amém? Uma estação de transformação de mentalidades. Uma estação que nós vamos declarar a palavra e aquilo vai ser verdade, correndo em nossas veias. Não vai ser só da boca para fora. Uma estação onde nós vamos orar e vamos acreditar naquilo que estamos orando. Não vai ser só da boca para fora. Uma estação que a nossa mente vai estar totalmente alinhada. Uma mentalidade nova. Quantos creem nessa nova estação aqui na FAIRE? Mentes renovadas. Uma transformação de dentro para fora. A gente não vai se confundir mais. A nossa mente vai estar alinhada com a nossa boca. E a gente vai falar que vai estar tão alinhado, tão ajustado com aquilo que Deus está falando, que vai acontecer um reboliço, uma diferença no nosso comportamento, na nossa forma de andar, na nossa forma de vestir, na nossa forma de caminhar como filhos de Deus.
uma estação de transformação. Eu vejo uma linha, a gente atravessando essa linha, atravessando para o outro lado. Mas para vocês que se maravilham ao ouvir o meu nome, uma nova aurora está chegando. Pois o sol da justiça se levantará, trazendo cura das suas asas. Toda mentalidade de escassez vai ficar para lá, no passado. Mentalidade de órfãos, orfandade, nós rejeitamos aqui em nome de Jesus. Haverá uma mente tão consciente da paternidade de Deus, que não haverá dúvidas. Nós vamos agir como filhos, como filhos nessa terra. O sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas. Coloque a mão sobre a sua cabeça assim agora. Fala, ó Deus, é uma nova mente sim. Uma nova mentalidade. Começa em nome de Jesus a rejeitar o que você já sabe. Uma mentalidade de escassez, de órfã, a mentalidade de uma pessoa reclamona, mentalidade de murmurador, mentalidade que nada está tudo difícil, de vítima. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Nós temos a mente de Cristo. Nós falamos como Cristo. Nós andamos como Cristo. Nós agimos como Cristo. Porque Ele faz o que vê o Pai fazer. E nós fazemos o que vemos o Pai fazer. Porque nós temos uma mente renovada. Uma mente renovada. Uma nova estação está surgindo. Uma estação de transformação. Nós atravessamos essa linha, Senhor. Nós atravessamos pela fé essa linha. Nós estamos do outro lado. Uma nova aurora está chegando. Pois o sol da justiça se levantará, trazendo cura das suas asas. E vocês serão livres e saltarão de alegria, como bezerros soltos no estábulo. Liberdade. Livres. À medida que se aumenta a ação do Espírito Santo em nós, mais liberdade nós temos. Liberdade. 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 Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O Senhor é bom. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Deus, Tu és tão bom. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo avanço, Deus. Obrigada pelo avanço. Som do céu a chamar, fogo santo a queimar, sopro de Deus vem com teu poder. Ao conhecer seu perdão, inflama o nosso coração. Espírito, vem nos acender. Um vento novo, fragrância do alto, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Jesus, queremos esse vento novo sobre este lugar, Espírito Santo. Corações a queimar, fogo a nos purificar, vem refinar, nos fortalecer. A tua igreja brilhará, em meio às trevas romperá, o reino vem, todos hão de ver. Um vento novo, fragrância do ar.
a profetizar. Todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Move-te hoje aqui, teus filhos a cantar. Todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Os ramos vão surgir a profetizar. Todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Move-te hoje aqui, teus filhos a cantar. Todos vão ouvir soprar, soprar. Um vento novo, fragrância do alto, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Uma unção santa da tua presença, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Oh, aleluias, aleluias. Eu sinto de compartilhar com vocês algo. Eu ouvi essa semana uma aula, fala sobre atos proféticos. Nós temos aprendido a profetizar, amém? E um dos atos proféticos que nós temos feito aqui na FIRE é declarar a palavra. Todo domingo a gente declara a palavra. E nós temos visto a mudança. Mas essa semana eu assisti uma aula que eu fiquei assim, muito impactada. E eu falei, gente, eu quero ficar nesse nível aí, ó. A gente sabe que à medida que o Espírito Santo aumenta a ação em nós, a nossa liberdade aumenta, não é verdade? A gente não tem medo de ser doido nem esquisito mais. Por quê? Se o Espírito Santo mandou, a gente vai lá e faz. Essa semana um pastor, na aula, ele contou que sonhou que estava no céu, e os depósitos dos céus, que a gente já sabe que tem muitas coisas lá, para nós são nossas, e tinha muito dinheiro, muitas notas, muito ouro, muitos órgãos, muita coisa de celeiro, de sementes, tinha muito. E ele falando, Deus, a gente está precisando de dinheiro, um monte de coisa, o Senhor falou, pega. Aí ele falou que pegou um saco de pão, ele falou, mas um saco de pão no céu? Aí Deus falou, porque é o tamanho do que você, só fé, né? E ele pegou um monte de dinheiro, encheu o saco de pão e falou, agora a gente vai fazer o que tem que fazer, porque peguei um monte de dinheiro no céu. Só que ele acordou, né, gente? Ele acordou, cadê o dinheiro? Como nós vamos manifestar esse dinheiro que está no céu? Aí ele ligou para o amigo dele e falou assim, tive esse sonho, e aí eu não sei como é que eu vou manifestar o dinheiro que eu trouxe, sabe o que eu trouxe? Eu peguei, eu estava lá no céu, peguei o dinheiro, Deus mandou, cadê o dinheiro? Ficou no meio do caminho, no limbo. Aí o amigo dele falou, atos proféticos. Aí ele, boa ideia. E ele pegou, ele precisava de 3 vezes $10 mil. 3 pessoas precisavam de $10 mil. Ele pegou uma nota de $1 e colocou um monte de zero. Aí ele entregou para essa pessoa, que está aqui uma nota profética, que é $10 mil profético. Hoje eu trouxe um pão profético e o irmão debochou de mim. Esqueci de botar na padaria. E aí ele pegou outra nota de $1, colocou um monte de zero e entregou para outra pessoa. Está aqui seus $10 mil, irmão, glória a Deus. Está aí seus $10 mil. A pessoa com uma nota de $1 cheia de zero de caneta. Chegou para outra pessoa, mais uma nota de $1, cheia de zero. Está aqui seus $10 mil proféticos. As pessoas creram, falaram, aleluia, celebraram, porque nós somos aqueles que celebram antes de ver, né? A gente anda por fé e não por vista. Uma semana depois, todos ganharam os $10 mil. Todos receberam os $10 mil. Mais um. Aí chega outra pessoa. Precisava tirar algumas pessoas da Coreia do Norte e colocar na Coreia do Sul. E para isso seriam $100 mil. Então tem que ter mais zero. Aí o que eles fizeram? Para não encher uma nota de $1 de zero, nós vamos pegar a nota de $10. Pegaram a nota de $10, encheu de zero. E mandaram para essa pessoa.
E aí entregar para essa pessoa, falou, tá aqui seus $100.000 proféticos, glória a Deus, aleluia. Aí ele fez a viagem, chegando lá, ele encontra com uma pessoa e falou, nossa, que bom que eu te encontrei. Há muitos anos atrás eu dei um calote no seu pai. Seu pai morreu, eu não paguei. E eu devo ao seu pai $100.000. Estou aqui te pagando hoje. Está aqui seus $100.000. Então, gente, atos proféticos. Uma vez eu estava em casa, eu lembro que eu estava orando eu tenho orado muito pelas mulheres traficadas. E eu lembro que eu estava orando e o Senhor falou, faça um ato profético aí. Se alguém assistisse aquilo, eu ia falar, coitada, gente, agora chegou no nível de... O que eu fiz? Eu entrei no meu quarto, abri a porta e gritei para elas, corre que o moço está dormindo. E deixei a porta e fingi que estava correndo. O moço está dormindo, segurança. Corre, corre. No outro dia, a gente recebe a notícia que o segurança dormiu. A porta se abriu e elas fugiram. É loucura, gente. É loucura. Mas é nesse nível que a Fire vai chegar. Transformação de mentes. Mas uma mente renovada. Nós fazemos aquilo que o Pai faz. O Pai já está curando, está fazendo, está provendo. Ele não parou. Ele não parou. Nós que paramos, ficamos lá no canto acuados, perguntando o que é para fazer. Se ele falar para você, coloca um monte de zero numa nota aí, você ia fazer? Agora vocês vão fazer, né? Soprar. Uma vez eu estava em casa, comecei a soprar dentro de casa. Não lembro se foi porque estava fogo, pegando fogo, muita fumaça. Sim, a gente sopra. Vem o fogo do sopro dos céus. Um dia também eu estava orando, uma algema, eu vi uma algema, o Senhor mandando eu quebrar aquela algema, eu lá em casa, lá, batendo na algema na minha mente. No outro dia, passo no MGTV, uma criança algemada em barrinho foi encontrada. Ouça o que o Espírito Santo vai trazer para vocês nesses próximos dias. Ideias novas, ideias loucas. Na mente vai aparecer uma imagem, o Senhor vai falar quebra, você pega alguma coisa e quebra. Um exemplo do culto da oração das mulheres. As mulheres se uniram lá em São Paulo para orar. A Valnice pega uma marreta, começa a quebrar um monte de telha de vinho da rainha do céu caindo por terra. O que aconteceu na Igreja Católica essa semana? Quem não viu, o Papa disse, só existe um Salvador. A Maria não é corredentora. Gente, tem anos que a Valnice faz isso. Anos que ela ora, a rainha do céu, a rainha do céu. E essa semana ela quebrou lá, telha de amianto da mulher, nem sei quantos ela tem, ela pisou na telha, batendo, o negócio quebrando. Gente, atos proféticos. O Senhor está mandando você quebrar alguma coisa na sua casa, está mandando soprar para cima, está mandando você caminhar, rodar 10 vezes ao redor da sua casa. O Senhor está dando essas ideias, faça. Ah, mas eu nunca vou saber. Eu nunca vou saber se alguém foi liberto, se alguém no hospital foi curado. Não tem problema. Faz o que o Senhor está pedindo para você fazer. Faz o que o Senhor está pedindo para fazer. Atos proféticos, amém? Então quem quiser me dar notas de dólares com um monte de zero, pode começar hoje mesmo, viu, Gilmar? Acho que você tem uns dólares na sua carteira aí, já pode liberar em nome de Jesus. Vamos declarar nessa manhã, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, amém? Só a corda do irmão que arrebentou, mas tá corda profética. Em tudo que foi profetizado e viveremos. Quem vai viver assim? Para ver cumprir cada palavra. A restauração chegou. Somos capazes. A restauração chegou. Somos fortes.
e Ele já declarou em nós. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tudo novo, tudo novo, tudo novo. A tua presença faz. Tudo novo, tudo novo, tudo novo. A tua presença faz. Ele sempre faz mais do que merecemos. 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 Agora nós vamos praticar os atos proféticos, amém? Estamos cantando nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E aí o que você vai fazer nessa manhã? Não sei. Quer andar, quer ir pra lá, quer correr, quer marchar, quer dobrar o joelho, soltar, fazer pirueta aqui, ó. Você é livre, amém? Você é livre. Nós vamos declarar mais uma vez, nós acreditamos em tudo que tem sido falado aqui. Não há dúvidas daquilo que nós temos declarado aqui na FAI. Nós vamos viver para ver cumprir cada promessa, amém? Nada quebrado, Nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você vai pensar, se lembrar da sua casa, dos seus negócios, da sua vida, da sua família. Comece a orar, comece a declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós rejeitamos tudo que está fora do lugar, que não está alinhado com a vontade de Deus. Que não está alinhado com a vontade de Deus na minha casa, na minha vida. Em nome de Jesus nós rejeitamos. Nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Pai. Nós vamos quebrado, nada completude do céu. Em nome de Jesus. Nós oramos por completude do céu. Completude do céu. Aleluia. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Queremos apresentar ao Senhor nessa manhã as nossas finanças. Queremos apresentar ao Senhor aquilo que nós temos clamado e pedido a Ti. Deus, eu abençoo as finanças de todos aqui nessa manhã, Pai. Nada faltando. Deus, vai sobrar. Vai sobrar. Vai sobrar. Vai sobrar. Eu declaro céus abertos em nome de Jesus sobre as famílias da FAI. Provisão financeira, armazéns desbloqueados. Armazéns desbloqueados. Em nome de Jesus, não vamos precisar ter um jeitinho de fazer como pagar essa conta esse mês. Será que eu jogo no próximo mês? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a provisão do céu. Todas as contas pagas na data certa, sem juros, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos nessa manhã finanças abençoadas. Finanças abençoadas. Declaramos dinheiro chegando para a construção da FAI. Declaramos dinheiro chegando para os materiais, para os pedreiros, para os mestres de obras, para todos que não trabalhar nessa obra. Em nome de Jesus, o dinheiro chegará antes da contratação, antes da compra. Nós vamos ver esse dinheiro
Nós precisamos essa manhã em novas salas estruturadas em nome de Jesus. O dinheiro chegará antes da contratação, antes da compra. Nós veremos a mão de Deus e sairá daqui dízimos abençoados, dízimos altos, dízimos e ofertas generosas, porque o Senhor abre o céu sobre nós, os armazéns dos céus desbloqueados. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós cremos no nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nós temos cantado isso e nós viveremos para ver cumprir cada promessa. Senhor, o Senhor é bom. O Senhor plantou em nós esses sonhos. O Senhor plantou em nós. E é o Senhor quem faz. É o Senhor que coloca em nós o querer e o efetuar. É o Senhor que colocou em nós o querer e o efetuar. Nós não vamos parar, não vamos desanimar, não vamos esmorecer pelo caminho. Vamos chegar lá, ninguém vai ficar para trás. Todos chegaremos juntos, celebrando, Pai. Entramos na estação da transformação, crendo em mentes transformadas, que acreditam naquilo que falam, que acreditam na palavra, que creem na palavra, que vivem a palavra, que executam aquilo que falam. Obrigada, Jesus. Pai, obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus. Pegue seus envelopes nessa manhã. Aleluia! Segure seus envelopes nessa manhã. O Senhor tem feito mais do que nós pedimos ou pensamos, amém? Obrigado, Jesus. Declare com convicção a palavra do Senhor nessa manhã. Enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, dinheiro em contrato, dívidas pagas, as despesas, as bênçãos aumentam. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Pode entregar seus dízimos, suas ofertas essa manhã com alegria. A nossa querida Paula tem um testemunho para nos contar hoje. Vamos celebrar com ela, amém? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. O meu testemunho é para glorificar o nome do Senhor e dizer que realmente eu sou totalmente dependente de Deus. Eu contei para vocês, o meu testemunho é sobre o café que eu faço para mulheres, que começou no meu consultório em 2023, com 6 mulheres inscritas, 9 ao todo. E o Senhor foi crescendo o trabalho. De 6 foram para 12, de 12 foram para 16, de 16 foram para 27. E nesse último eu já tive, ao todo, comigo, inscritas 34. E aí o Senhor foi expandindo. No início eu tive que alugar outro local para fazer o café, que é esse lugar no Dona Clara. E quando chegou agora nesse café,
todas as vagas preenchidas, e o Senhor fez um milagre ali. E eu quero dizer que esse ambiente ele é muito profético. Quem está ligado mesmo, como diz o Arley, no Wi-Fi de Deus, pega tudo. E eu estou ligada, sempre estou ligada e pego tudo. Então, na preparação do café, eu fico em oração, em consagração e pescando tudo que Deus vai falando para aquele ambiente. Porque é um ambiente que une ciência e fé. E atos proféticos, igual a Júnia falou. E aí, nesse café, o Senhor tinha me dado o tema Refloresça, que é colocar para cada mulher que ela gera algo. Porque o Senhor plantou dentro de nós uma semente que tem o nosso potencial, o nosso DNA, as nossas características. E essa semente gera. Mas essa semente só vai gerar se você romper a casca da semente. Com nutrição, em primeiro lugar, com o Wi-Fi de Deus. E ali o Senhor foi falando o que tinha que fazer nesse café. E Ele colocou uma palavra no meu coração que era romper. Ele falou, vai ser um momento de romper. Essas mulheres vão entender esse potencial que elas têm dentro e vai romper essa casca da semente com a nutrição e vai romper para uma raiz forte em Deus e dessa raiz ela vai crescer e vai romper novamente em frutos, que é o rompimento da planta. Então Deus foi falando, eu cheguei, aí Deus colocou no meu coração, veio uma imagem mental na minha mente, uma criatividade, como a Júnia disse, de mim, na frente, assim, do local lá, do evento, coroando as mulheres para um novo tempo, que Deus iria romper. E eu sei que talvez várias mulheres tenham feito essa coroação de Esther, mas eu nunca tinha visto. Eu nunca vi. Veio uma imagem na minha mente. Você, Paula, lá na frente, vai comprar uma coroa feminina, linda, e vai coroar as mulheres. Aí eu veio aquela imagem, eu falei, nossa, para fazer isso? Quando eu cheguei aqui no culto, que eu olhei para a Júnia, ela estava aqui na frente, ela não precisou falar nada. A camisa dela estava escrito Esther. Na hora eu, não, Deus, o Senhor está repetindo toda hora? Então é para fazer. E eu vou falar com vocês que foi um ambiente profético, foi um ato profético, que eu já estou recebendo as palavras no meu celular. Hoje de manhã a menina mandando mensagem, Paula, eu cheguei na minha casa reflorescendo na minha família. E a Dilma estava, a Leonita, a mamãe dela, e foi uma bênção. E eu não queria fazer o café no final do ano, porque a gente já está mais cansado, a gente que é profissional já está mais cansado, tem pacientes que você atende, e eu não tirei férias esse ano, só que Deus tinha falado, é para você fazer. E eu aceitei de bom grado, e o Senhor garantiu todo o processo o Senhor agiu. E eu recebi uma mensagem hoje no meu celular, de uma moça que esteve presente, ela falou assim, Paula, eu queria te falar que ontem eu tive a certeza do que Deus quer nos cafés Siga Seu Brilho. Não é só pelas suas habilidades. Eu vi que Deus te escolheu. Porque o tanto que vai crescendo é porque Deus está fazendo. Então eu queria deixar assim, às vezes a gente acha que a gente é uma improvável, né? E eu ali senti também, como Esther, uma improvável, que Deus honra e te faz romper. Então, que você possa realmente estar atento àquilo que você tem dentro de você, porque isso nutre você para que você rompa para o novo, para essa nova estação. Porque a nova estação da primavera, ela só rompe porque tem água, né, tem chuva, então, ou seja, tem a nutrição necessária, só que em todas as estações, a raiz está ali. Então, tudo que tem dentro de você é algo precioso que o próprio Criador colocou.
E essas mulheres saíram muito felizes, se sentindo muito amadas, preciosas. E eu estou vindo aqui para realmente glorificar o nome do Senhor por essa grande vitória que Ele promoveu ali. E para finalizar, o meu pai estava lá também, porque a gente fez 3 anos do espaço de psicologia Siga Seu Brilho. E eu ouvi minha mãe, no final eu perguntei à minha mãe, e aí mãe, como é que foi? Você gostou? Ela falou assim, eu gostei minha filha, eu gostei. Só teve um detalhe. Aí ela virou para mim e falou assim, só que estava apertado. Então, o Senhor já está mostrando que tem que expandir para um outro local. Aleluia! E eu estou contando para a glória e honra do Senhor. E essa igreja faz parte disso, porque eu venho, eu fico ligada, Deus vai me falando, a Keila faz parte disso, a Júnia faz parte disso, por causa dessa camisa que ela vestiu no dia certo. Ou seja, Deus está falando em tudo. Então é para honrar o Senhor, o nome do Senhor, e eu espero contar novos testemunhos. O café vai acontecer novamente em abril ou maio do ano que vem. E as meninas falaram, Paulo, agora eu refloresça 2, porque nós queremos mais. E é assim que o Senhor faz. Eu quero agradecer ao Senhor por isso. Amém. Aleluia! Quero falar com vocês hoje sobre o nosso evento do ano. Iluminadas está chegando, de 28 e 29, leve e suave. Nós temos tido exemplos no decorrer dos anos que o Iluminadas ele tem sido um marco em fases da FAI. Em algumas fases a gente tem vivido, vem Iluminadas, e meio que a gente passa por uma outra etapa. O Senhor tem falado conosco nesses dias. E a gente tem visto uma etapa de transformação, de mudança de mente. E essa leveza e essa suavidade vai nos acompanhar nesse tempo, amém? Porque é assim que o Senhor faz. Então eu quero convidar vocês que ainda não se inscreveram. Nós temos o link que está na bio, e nós temos com a Carol, está lá fazendo inscrição. Se você tem alguma dificuldade de preencher aquele formulário, a Carol vai ajudar vocês no final do culto. Não deixe de participar, vai ser delicioso. Na sexta-noite estaremos aqui celebrando, louvando ao Senhor. No sábado vamos passar nosso dia juntas, vamos aprender coisas preciosas para esse novo tempo. Nós vamos almoçar juntinhas, vamos falar muitas coisas, vamos receber aquilo que o Pai tem para esse novo tempo. Teremos atos proféticos para esse novo tempo. Então não deixe de participar. Se inscreva, será dia 28 e 29. Procure a Carol. Chame uma amiga, chame alguém que você sabe que vai fazer diferença na vida dela. Eu tenho testemunhos até hoje do que foi feito no ano passado, marcou a vida de muitas pessoas. Muita gente que queria morrer está vivo, feliz e livre por causa do Iluminadas do ano passado. Então eram pessoas machucadas e hoje estão curadas. Então, assim, tem gente que conta até hoje, eu falei, nossa, fui num evento, Iluminadas, e Deus fez isso comigo. Então traga a pessoa, você falando, né? Aquela pessoa que está muito pesada na vida, precisa de leveza. Chama essa pessoa, tá? Eu vou compartilhar com vocês um convite especial para vocês encaminharem pelo WhatsApp. Chame as pessoas, convide mulheres, amigas, mães, irmãs, mas venham participar conosco desses dias, amém? Amém, Iluminadas? Glória a Deus. Obrigado. Bom dia, irmãos, graça e paz. O mês de novembro é para nós o mês da transformação. E realmente nós cremos que o Senhor quer fazer algo de grande magnitude no nosso meio. E não se espante, né, dizendo que povo maluco é esse. Mas é assim que a gente entende que o Senhor trabalha. Não como maluquice, mas nos tirando daquilo que é natural, daquilo que é humano, daquilo que é corriqueiro, e nos levando a viver o sobrenatural. Eu queria hoje que você abrisse comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 18.
2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 18. Vai ser o texto que vai nos acompanhar hoje. E nós temos crido, irmãos, nesse momento de transformação. A gente vai ver que transformação é um processo na nossa vida e nós precisamos, então, estar alinhados e atentos para vermos acontecer. Então, acompanhe comigo. Diz assim o texto: assim todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando nós entendemos o motivo da nossa caminhada, o propósito de Deus, o texto diz que essa transformação, ela vem do Senhor. O texto diz que nós estamos sendo transformados. Foi dado início a um processo, e nesse processo nós precisamos entender que Deus está mudando a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, e a gente precisa ter uma convicção. Aquilo que Deus começou a fazer, Ele tem todo o interesse em finalizar, porque a transformação, ela não é um evento, ela é um processo. Às vezes nós gostamos muito de eventos, porque o evento ele tem início e ele tem fim. Ele tem um começo, tem uma hora para começar e tem uma hora para terminar. Mas um processo não. Um processo é desgastante muitas vezes, um processo se arrasta, né? E muitas vezes nós gostaríamos de acelerar esse processo, mas nós precisamos entender que é um processo contínuo. Enquanto nós estamos aqui, estamos sendo aperfeiçoados por Deus. E não acontece num culto, mas ao longo da nossa caminhada com o Senhor. O que a gente tem aprendido nesse mês é que Deus, Ele não apenas salva, mas Deus também molda. E é isso que Ele quer fazer. Esse molde é diário, ele é progressivo, ele é espiritual. E Paulo diz aqui que estamos sendo transformados segundo a imagem com glória cada vez maior. Uma outra versão que às vezes vocês conhecem fala aqui de glória em glória. O que isso quer dizer? Um processo. Nós alcançamos um patamar, vamos para outro. Porque a gente tem trazido para a igreja que a nossa vida é como aquele joguinho de videogame, né? Que a gente na primeira fase atira contra um soldado. Na segunda fase já são 3. Na terceira fase são 5. E à medida que a gente vai passando, os desafios vão aumentando, porque o Senhor quer realmente trazer isso para a nossa vida de glória em glória, para que a gente viva a plenitude do seu sonho. É um desejo do coração de Deus capacitar, habilitar cada um de nós. Mas isso só é possível se nós entendermos que foi startado, iniciado, começado um processo na nossa vida. Deus está querendo nos transformar, e esse é o objetivo maior, para que possamos chegar à imagem de Cristo. Irmãos, os testemunhos que nós estamos vendo aqui, nós começamos esse ano como sendo o ano do mais que vencedor. Irmãos, o que a Júlia tem dito, nós não estamos mais contando simplesmente experiências de terceiro, de que nós ouvimos falar. Deus está começando a fazer isso na nossa vida. Nós estamos experimentando milagres. Nós estamos subindo aqui, nós estamos testemunhando algo sobrenatural da parte do Senhor. E é isso que nós queremos. Mas é essencial que você entenda esse processo. Deus não te muda de uma única vez, mas Ele vai te dando entendimento e sabedoria. E à medida que nós o contemplamos, o Espírito Santo faz de nós alvos para que a gente alcance a medida de varão perfeito de Jesus. O alvo da fé que a gente tem não é ser salvo. O alvo que Deus tem para nós é esse: sermos parecidos com Cristo Jesus. Sermos a sua imagem e a sua semelhança. E deixa eu te dizer uma coisa: tudo começa com o foco. Tudo começa com o foco. Você se torna semelhante àquilo que você contempla. Deixa eu repetir. Você se torna semelhante àquilo
que você contempla. Se os seus olhos estão fixos na circunstância, então você se torna ansioso. Porque a circunstância vai fazer careta para a gente. O boleto vai chegar e você vai, muitas vezes, sonhar com ele, mas a Júlia liberou uma palavra para nós aqui, todo mundo vai pagar no tempo certo, não vai ficar nada para trás, não vamos pagar juros, mas é isso. Se o seu foco está na circunstância, isso gera ansiedade. Mas se o seu foco está fixo em Cristo, então a presença dele vai trazer paz para o seu coração e você não precisa saber como, mas Deus vai suprir a sua necessidade. Abra comigo sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 12, verso de número 2. Hebreus capítulo 12, verso de número 2. O texto diz assim para a gente, olha, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Muito bem, o autor aos Hebreus mostra que a fé amadurece quando o nosso foco é Jesus. Ele não apenas iniciou, ele não é apenas o autor da nossa fé, mas o texto diz ali que ele é também o consumador, o aperfeiçoador, é aquele que vai completar o processo em nós. Ou seja, a transformação não depende da força humana, mas da constância do olhar. Se nós perdermos o foco, nós iremos naufragar, porque Jesus é o espelho da glória de Deus. Quanto mais o contemplamos, mais nós refletimos a sua imagem. Mas, irmãos, aconteceu uma coisa muito interessante comigo essa semana. Eu confesso para os irmãos que eu estou assim por dentro explodindo, porque parece que os céus se abriram e conhecimento tem brotado de toda parte, e eu glorifico o Senhor por todas essas coisas. Irmãos, há cerca de 100 anos, eu posso colocar que em 100 anos o foco da humanidade tem mudado. E aí, o que é que Deus tem ministrado no meu coração? Eu queria que você pegasse isso para você. Irmãos, durante a criação do mundo, até 100 anos atrás, para qualquer pessoa se deslocar na face da Terra, sabe qual era o único referencial que o ser humano tinha? O céu. Os navegadores, quem caminhava, todo mundo precisava olhar para o céu. E é interessante que as grandes navegações, eles aprenderam a ler os céus. Tem a Úrsula Maior, que é a primeira estrela que fica mais alta, e que por décadas não, por milênios, tem guiado os homens para que eles achem o caminho diante de Deus. É muito interessante, eles desenvolveram um compasso, eles olhavam, tinha determinado ângulo, eles sabiam onde que eles estavam. Irmãos, os céus tinha se tornado referência da humanidade até 100 anos atrás. Então, por todo o tempo que nós temos vivido, qual sempre foi o foco do homem? O homem tinha que olhar para o céu. Podia até não aceitar, podia não gostar, mas para o homem poder se deslocar e chegar no lugar certo, ele tinha que olhar para os céus. E todas as vezes que nós falamos em olhar para os céus, nós estamos dizendo que isso aponta para Deus. Sempre a gente pode ter isso no nosso coração. Então, se você pegar uma história de 100 anos atrás, como que uma pessoa chegaria de um lugar, como que ela sabia se estava indo para o norte, para o sul, para o leste, oeste, né, sudeste, centro-oeste, etc. e tal, era tudo por conta dos céus. Era necessário olhar para os céus. O autor dos Hebreus está dizendo para a gente aqui, tendo os olhos fitos em Jesus. Irmãos, eu entendo que nós hoje, no século 21, estamos debaixo de um ataque para que os céus sejam ofuscados de sobre a nossa vida. Há muito tempo já nós não conseguimos olhar para os céus e nós não conseguimos contemplar os céus. Eu posso falar, talvez, com muita propriedade que nós não conhecemos mais os céus, a não ser que você trabalhe em observatório e você tenha acesso àqueles telescópios e uma luneta potente. Fora isso, o foco do céu nos foi tirado. Por quê? Porque existe uma investida muito grande para que a gente pare de olhar para a nossa referência,
para que os nossos olhos não sejam mais colocados em Jesus Cristo. Nós estamos vivendo hoje uma era em que os céus foram apagados. Por quê? Porque a luz que nós temos nas nossas cidades não nos deixam contemplar os céus. Eu me lembro uma vez, eu fui para um acampamento de jovens e eu estava chegando bem de noite naquele lugar e eu tive que sair do carro, abrir a porteira. E eu confesso para vocês que quando eu olhei para os céus eu tomei um susto, porque eu vi uma coisa tão bela, tão bonita, e aquilo me espantou. E essa semana o que Deus tem colocado para mim é exatamente isso. Olha, não querem que nós olhemos para os céus. Eles querem que nós possamos confiar agora em terceiros, que vão tentar nos mostrar os caminhos. Mas olha, irmão, só tem uma oportunidade de nós rompermos com isso na nossa vida. É novamente voltarmos a erguer os nossos olhos e olhar para os céus. Eu compartilhei com os irmãos aqui, eu tenho estudado uma matéria secular, mas ela fala sobre inteligência artificial e ela fala sobre negócios, e existe um alarde muito grande. Os cientistas estão dizendo que o mundo está entrando em uma nova era de colonizadores e colonizados. Eles estão dizendo e gritando: vamos acordar enquanto ainda é tempo. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, a partir do advento, do lançamento de satélites e de toda essa tecnologia que nós temos, hoje, para a gente sair de um lugar A para chegar no lugar B, nós não precisamos olhar para os céus. Nós temos alguém que nos diz o caminho que nós devemos andar. Já encheram aí, a atmosfera de satélites. E o que acontece de uma forma muito clara é que hoje essas IAs estão tomando decisão para nós em todo o tempo, e vai continuar assim, e isso só vai aumentar. O que os estudiosos têm dito é o seguinte: o mundo vai ser controlado por quem programa essas IAs, e o restante todinho vai ser escravizado. Irmãos, para a gente sair daqui hoje de Belo Horizonte, se você quiser ir para São Paulo, você vai pegar o seu telefone, porque nele tem um negócio chamado GPS, e aí você digita lá para onde você quer ir, ele vai calcular a rota, ele vai te dizer: passe por aqui, não passe por ali, a hora que você vai chegar, o tempo que você vai gastar. E o importante disso tudo é que cada vez mais gera uma dependência muito grande, cada vez mais dessa IA para tudo aquilo que a gente faz. Se você tem um dinheiro hoje, se você quer aplicar, a IA vai te dizer aonde aplicar, aonde você corre menos risco, aonde você tem um ganho maior, e a gente vai fazendo tudo assim na nossa vida e vai conquistando todas essas coisas. E existe hoje um perigo muito grande. Então, o que eu entendo? Existe um complô. A Terra hoje produz tanta energia que, primeiro, nós não conseguimos olhar para os céus. E segunda coisa, nós não precisamos mais buscar a Deus, porque as coisas estão acontecendo de uma forma muito fácil, chegando à nossa mão. Então nós não vamos orar, nós não precisamos mais fazer as coisas, porque já está tudo resolvido. Existe hoje uma investida para que o Espírito Santo seja apagado da face da terra, seja neutralizado, e que essas coisas não aconteçam. Sexta-feira agora eu tive a oportunidade de pregar para os pastores da nossa convenção batista, e eu estava compartilhando com eles: irmãos, eu vou fazer 30 anos de ordenado ano que vem. Eu fiz o meu seminário de 91 a 94, quando eu me formei em bacharel em teologia. E assim que eu entrei no seminário, tinha um irmão da igreja, e esse irmão da igreja me deu uma coleção de livros chamados O Novo Testamento, versículo por versículo. Irmãos, isso para qualquer seminarista era a coisa mais importante que a gente tinha. O Novo Testamento todo, versículo por versículo, explicado no grego, falando umas palavras. E aí eu falei para os pastores que há 30, 35, 40 anos atrás era um desafio. Para a gente fazer um sermão, nós precisávamos então buscar ali na literatura, precisávamos orar, precisávamos buscar a Deus e falar: Senhor, fala o nosso coração, o que é que o teu povo precisa ouvir? Nos debruçávamos em cima disso e passávamos uma semana inteira orando, buscando e vendo o que Deus queria falar conosco. Passou-se um tempo, estabeleceu-se a internet.
Com a internet veio agora para a gente um novo momento. As igrejas começaram a postar na internet os seus cultos, não tem problema. Eu acho que é um lugar e defendo que nós precisamos realmente estar nas redes sociais para que a gente possa viver e implementar essas coisas. Mas para um pastor ficou mais fácil agora, porque se ele não tinha preparado uma mensagem, ele podia abrir lá no site de uma igreja, ele podia pegar a mensagem que o pastor pregou, ele podia muito bem copiar e podia fazer essas coisas. Mas depois disso, a internet progrediu um pouco mais, e na progressão da internet, houve agora sites que colocavam mensagem dos pastores. Então, se eu preciso falar de determinada mensagem, é simples. Eu vou lá, escolho uma, clico nela, dou uma lida, dou uma melhorada, se precisar ou não. Então, eu não preciso mais gastar tempo orando. E agora, com o advento da IA, ficou mais fácil ainda, porque você deu um simples comando. Me dê uma mensagem que fale sobre os discípulos no caminho do Emaús e tal. Em 1 minuto eu tenho alguma coisa pronta. Então eu falava para os pastores, se para nós, irmãos, que somos pastores e somos levantados por Deus para pastorearmos e treinarmos a igreja que Deus nos deu, a coisa ficou fácil assim, imagina para os nossos membros. E aí, irmãos, o que Deus tem colocado no meu coração é exatamente isso aqui. Os céus estão agora sendo colocados de lado, os céus não estão sendo consultados. Mas eu não estou falando, irmãos, para a gente voltar a procurar estrela e voltar com aqueles equipamentos de antigamente, não é isso. Mas fica claro e evidente que existe uma investida do diabo, para que a gente não pense nas coisas do alto, para que a gente pense nas coisas da terra. É fácil hoje. E aí nós entramos em uma celeuma, em uma discussão. Você vira para a IA e diz assim, cria uma música para mim que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. E aí ele cria a música, você grava, lança essa música, faz sucesso. Aí vem outro problema, quem é o autor de tudo isso? Isso é uma discussão que não tem nada a ver, mas eu só quero mostrar para vocês que se nós não abrirmos os nossos olhos, e eu falo isso sério, irmãos, nós seremos colonizados, nós ficaremos refém, deixaremos outros tomarem decisão para a gente. Irmãos, eu não esqueço, já dei esse testemunho e vou repeti-lo novamente. Um dia eu saí de casa, aquele tinha esquecido alguma coisa no consultório dela, e eu me lembro muito bem que eu precisava ir lá buscar para ela. Então eu saio de casa, entro em uma avenida e eu vejo a placa da minha moto balançando, e eu parei a moto e eu procurei a minha placa, eu não achei a placa da minha moto. Sumiu, eu falei, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Eu falei assim, eu não vou chegar até o centro da cidade, né, era na rua Sergipe, o consultório dela naquela época. Eu falei assim, eu não vou lá, eu voltei para casa. E quando eu voltei para casa, parei a moto naquela época tinha aquele selo, é um negócio que a gente tinha que pôr no Detran, e a moto entrou entre o para-choque, a carenagem da moto, eu falei, meu Deus, está aqui. Mas sabe o que veio rápido para mim, uma convicção? Deus me livrou de um acidente. Isso aconteceu não foi à toa, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque às vezes nós achamos e xingamos e praguejamos, mas muitas vezes, se nós não mantivermos o foco em Jesus e entendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, talvez hoje eu pudesse não estar aqui ministrando para vocês. Então são experiências dessa que muitas vezes eles querem nos anular. Porque, irmãos, como é que Deus vai falar para a gente agora? Não vá por esse caminho, vire à direita. Se eu tenho um GPS dizendo para mim, vá por aqui, porque aqui é o melhor. Haverá uma luta entre os céus e a terra, e já está acontecendo na nossa vida. Não faça isso, não fale aquilo outro, não invista. São coisas que vão agora entrar em choque com a nossa caminhada. Chegou o momento do nosso olhar estar fixo no Senhor. Se você quer ser transformado, é exatamente fazer essas coisas. São coisas ilógicas que não passam pela nossa mente. Sabe, momentos proféticos, irmãos, nós precisamos subir, ser promovidos em Deus, voltar a olhar para o céu, senão nós ficaremos escravos. Deixaremos outros fazer isso para nós. Irmãos, quantos de nós já não oramos mais hoje, porque às vezes não precisa?
Você pode abrir em qualquer site, qualquer coisa, te manda uma mensagem, te envia. Tem gente hoje que diz assim, coloca aqui um dinheiro, porque eu vou lá em Israel orar por você, vou levar o seu nome nisso, naquilo outro. Irmãos, nós estamos sendo induzidos a abrirmos mãos do nosso Deus. O momento nosso é urgente e ele é perigoso, mas não precisamos ter medo, desde que o nosso foco esteja em Jesus. O texto é claro para a gente, tendo os olhos fitos em Jesus. Só que Jesus hoje, como eu disse para vocês, está sendo ofuscado por tudo aquilo que nós estamos passando. Irmãos, a facilidade nem sempre é o melhor caminho para nós. Não precisamos fazer muita coisa hoje. Hoje é a era que você tem os exercícios de passividade. Todos nós fomos desenvolvidos para trabalhar a máquina que Deus nos deu, chamado corpo. Mas hoje existe uma série de exercícios que são exercícios que fazem por nós. Ah, você não quer fazer um negócio? Coloca um negócio na sua barriga que te dá choque. E aí, então, ele vai fazer a contração simulando um exercício benéfico para você. A gente acha que essas coisas são boas, mas elas, muitas vezes, estão ministrando contra a nossa vida. Irmãos, o que urge para nós, igreja, no tempo de hoje, a necessidade maior é novamente nos conectarmos com os céus e deixarmos o Senhor nos transformar na imagem do seu Filho Jesus. O texto é claro, sabe? Pela alegria que lhe estava proposta, ele desprezou a vergonha, sentou-se à direita de Deus. Mas diz aqui que ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. A gente precisa entender o que o Senhor tem para nós. Sabe, nós precisamos olhar para a glória de Deus, não com os olhos naturais, mas através de uma rendição e voltarmos a entender isso. Irmãos, os céus precisam ser celebrados. Sabe, a gente precisa abrir um pouco mão dessa tecnologia fácil que tem para a gente. Ela acrescenta algumas coisas? Acrescenta. Sabe, hoje é fácil, qualquer aplicativo da Bíblia, lê a Bíblia para você no celular, isso é bom. Mas você consegue parar enquanto ela está lendo, meditar em Deus e buscar, e saber o que Deus tem falado com você. Sabe, quem tem tempo para contemplar a Deus é transformado. Agora, quem não tem tempo para olhar a Deus só se desgasta. Lembra que no início eu falei, qual que é o nosso foco? Circunstância gera ansiedade, Deus gera solução e descanso. A Bíblia diz que quem vai nos transformar é o Senhor. Mas para que essa transformação aconteça, eu preciso estar olhando para Ele. Agora, quanto tempo eu passo contemplando Ele? Os céus foram fechados para nós, com tanta coisa que a gente tem. E o que esse brilho natural e humano significa é exatamente isso, desviar o nosso foco, colocar os olhos nessas coisas. Entretenimento, diversão, satisfação, tudo isso hoje tem ocupado lugar. Essa é a luz que não deixa a gente ver os céus. E se você quiser ver os céus, hoje você precisa ir para um lugar retirado. Você precisa ir para o meio de um mato para poder entender e enxergar os céus da glória de Deus. Não é deixar com que os outros digam para você o que é que você tem que fazer, como é que você vai fazer, como é que você vai se portar. Cada vez mais eles estão querendo formar gente de um modo igual e não funciona assim. Deus tem uma palavra para cada um dos seus filhos. Se nós não investirmos nisso, irmãos, nós vamos nos perder e vamos nos tornar colonizados e escravos. Eu falei para vocês domingo passado que alguns autores chamam a IA de ET, de extraterrestre, de alguém que vem do outro mundo. Porque ele é bom para tomar decisões. E o que as pessoas estão fazendo cada vez mais? Perguntando para eles. Agora, nós sabemos que a resposta certa para nós não vem do homem, ela vem de Deus. Mas quantos ainda estão buscando a face de Deus? Quantos ainda estão orando e deixando o Espírito de Deus influenciar? Ou quantos nós estamos andando no automático? Não pensamos mais nas coisas que fazemos? Irmãos, é um momento nosso todo especial da igreja, voltar novamente para erguer a cabeça e olhar para os céus
e falar: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Quantos jovens são abduzidos? Se você abrir seu celular e ver esses vídeos, aí as propagandas, ganhe dinheiro sem sair de casa. Que tal você ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 por todos os meses? Não precisa trabalhar, faça apenas isso. Sabe o que é isso? Essa é a cultura escravista que eu tenho dito para vocês, que tem entrado no meio e tem também atingido a igreja. Porque muitas vezes nós estamos copiando modelos, mas não temos um modelo do alto. Nós precisamos saber o que Deus tem para a nossa igreja, qual é o momento de Deus para nós, qual que é a palavra de Deus para nós, o que o Senhor está querendo fazer na nossa igreja. E nos moldarmos aquilo que Deus tem trazido para a nossa vida. A contemplação, como o texto diz ali, tendo os olhos fitos, vai ser o combustível da transformação. E deixa eu te dizer, você não muda tentando, você só vai mudar contemplando. Contemplando. Domingo passado, se você não viu a mensagem, veja, porque eu acho interessante. A gente ficou a vida inteira combatendo comportamento. E nós vimos que o problema, semana passada, não é o comportamento que a gente tem, é aquilo que a gente acredita ou não acredita. E essa é a nossa maior luta. A mente de Cristo vindo sobre nós. Mas para que a mente de Cristo venha, é necessário parar e contemplar, deixar o Espírito do Senhor mudar a nossa vida. A gente precisa entender que Ele quer fazer aquilo que só Ele pode fazer na nossa vida. Deixarmos o Espírito Santo agir, deixar Ele mudar a nossa vida e caminhando com base naquilo que o Espírito Santo tem para fazer na nossa vida. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Pois Deus é quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a péssima, dolorosa e ruim vontade dele. Amém? Vou ficar esperto. Irmãos, o texto é claro. Pois Deus é quem produz em nós tanto o querer quanto o realizar. A Bíblia está dizendo que Deus tem uma boa vontade e Ele quer compartilhar isso conosco. Mas quanto tempo hoje na minha vida eu tenho dedicado a contemplar e olhar a Deus? Porque se eu não sei nada de Deus, qualquer coisa que sopram por aí, eles vão entender e eles vão falar: não, então isso é vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia chega nesse ponto de tamanha intimidade e comunhão, que quando brotar um desejo no nosso coração, esse desejo vem de Deus, e o desejo dele é bom. Deus já foi no seu futuro, e Ele conhece o seu futuro. Por que você não aceita a sugestão dele? Por que você não deixa Ele moldar e trabalhar na sua vida? Por que você não volta de novo a contemplar os céus, ao invés de ficar vivendo com um monte de promessas vazias que as pessoas fazem? Um evangelho furado. Irmãos, hoje, eles entram na nossa casa. Quantas vezes nós estamos ouvindo mensagens? Você pode abrir o seu telefone no YouTube, pode ver alguém falando um monte de outras coisas, mas você para buscar Deus e dizer: Senhor, isso é para mim, isso não é, isso é lícito, isso não é. Pregadores na televisão. Alguém um dia leu lá que um homem chamado Naamã, ele estava leproso e ele foi até o profeta e o profeta falou com Naamã: Naamã, você vai se banhar 7 vezes no Jordão. E Naamã falou assim: não vou fazer isso porque eu tenho 2 rios lá na Síria que são melhor. O nome de um rio é Abana, o outro rio se chama Farfá. Por que eu vou entrar nessa água barrenta desse Jordão? E ele já ia embora. Mas aí os seus soldados falaram: meu senhor, se ele te pedisse algo difícil, faça isso. E ele foi, se banhou e ele saiu limpo. Aí a gente vê alguém que não está conectado com o céu, lê isso lá e diz assim: eu tive uma boa ideia.
Aí eles estão indo na televisão, sabe o que eles fazem? Eles fizeram uma piscina lá na igreja, colocaram lá, né, eles chamam de altar, já falei que a gente não tem altar aqui, que altar é lugar de sacrifício, e o único sacrifício que a gente entrega a Deus é o nosso culto racional, porque hoje nós somos um sacrifício vivo. Mas colocam isso lá nas suas igrejas e dizem: agora, quem está aqui doente, quer ser curado, entra aqui dentro, porque assim como foi com Naamã, há de ser com vocês. Irmão, se fosse assim, a gente copiava todas as receitas que a gente tem na Bíblia e estava pronto, não tinha um cego, um manco, não tinha absolutamente nada. A gente ia fazer fila. Quem quer cego, que quer ser curado com cuspe e lodo, nessa fila. Quem quer ser curado porque você um dia teve a visão e perdeu, e etc. e tal. Nós sabemos que essas coisas não se desenrolam dessa maneira. São pessoas que estão deixando as sugestões entrarem. Nós não estamos mais pedindo para o céu intervir, estamos vendo essas coisas e fazendo tudo isso de moda. O que a gente precisa fazer para atrair os nossos jovens? O que a gente precisa fazer para entreter as nossas crianças? Misericórdia, irmãos. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para sermos testemunhas fiéis e verdadeiras daquele Deus que transformou a nossa vida. E quanto a isso, ninguém pode rebater o nosso testemunho. Irmãos, olha que coisa poderosa. Deixa Deus transformar a sua vida, mas para de olhar muitas vezes para a circunstância e começa a olhar para o céu, porque Deus vai produzir desejos legítimos no nosso coração. Irmãos, esse texto é poderoso demais. Deus vai produzir o querer, e quando Deus coloca o querer na nossa vida, diz o texto aqui, que Ele também vai realizar, de acordo com a sua boa vontade. Mas às vezes desconfiamos de Deus. Às vezes achamos que a vontade de Deus não é tão boa. A sugestão que me deram aqui é melhor. Descobrir um atalho. Eu fico bobo de ver as pessoas, elas conseguem engendrar um monte de subterfúgios, dizendo: eu descobri um atalho, vou te ensinar como ser ouvido por Deus, vou te ensinar isso, aquilo. Irmãos, misericórdia, a gente precisa conectar com o céu e entender, quando a gente ouvir uma coisa dessa de cara, que isso aí é um engodo. São pessoas que podem até ter boas intenções, mas elas não estão trazendo uma palavra dos céus, elas não estão conectadas. Irmãos, os céus não podem se calar na nossa vida, os céus não podem se calar na nossa casa, os céus não podem ser ofuscados. Eu não vou fazer um trabalho que está todo mundo fazendo, porque esse cara está ganhando dinheiro. Eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas como é que eu vou saber o que Deus me chamou para fazer, se eu não paro para contemplar aquilo que Ele quer? Quantas vezes entrávamos nas faculdades para termos um diploma superior, sem ao menos conhecer o nosso dom, a nossa vocação, ou o nosso chamado? Queríamos ter agora um diploma, beleza, tirou o diploma, vai ficar vivendo uma vida miserável, uma vida infeliz, trabalhando com o que não gosta, só por conta de um dinheiro. Onde que está Deus nisso? Deus, sempre que faz alguma coisa, Ele faz e nos dá prazer e graça, satisfação naquilo que a gente faz. Ele é bondoso em todo tempo. Sabe, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus, Ele não simplesmente produz, Ele capacita, sabe, Ele nos dá força para obedecer. A transformação, então, ela é uma parceria. Deus opera em nós e nós precisamos cooperar. Eu vou repetir o que eu disse aqui. A transformação, ela acontece quando a gente contempla. É isso que a gente precisa fazer. Não é sobre ser perfeito, mas sobre permitir que o Espírito de Deus expresse, produza, gere o fruto na nossa vida, para que a gente possa viver aquilo que Ele tem para nós. O Espírito Santo não expressa o processo, mas Ele nunca vai deixar de trabalhar. O processo, o Senhor vai nos conduzindo dia a dia. Sabe, a gente precisa entender a realidade de uma transformação que só o Espírito Santo pode produzir na nossa vida. E um dos melhores exemplos que a gente tem em todo o Novo Testamento é Pedro. Na última ceia com Jesus, ele bate no peito e diz: Senhor,
Senhor, eu não te trairei de jeito nenhum, e se necessário for, eu morro por você. E Jesus olha para ele e fala, mesmo Pedro? E Jesus disse assim, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E eu gosto do Evangelho de Lucas porque ele é bem detalhado. Porque na 3ª vez que Pedro nega Jesus, Lucas registra isso para a gente. O galo cantou e Jesus olhou para Pedro. Aí Pedro se arrependeu, saiu e foi chorar. Aos olhos humanos e naturais está acabado. Esse cara pisou na bola, ele não presta. Vai embora. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, você me ama? E Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta a 2ª e a 3ª vez. E na 3ª vez ele fala, Senhor, tu conheces todas as coisas. E tu sabes que eu te amo. Em Pentecostes, a pessoa que toma a frente de tudo é Pedro. Na sua primeira mensagem, um homem restaurado, conectado com os céus. Ele prega e 3.000 pessoas aceitam Jesus, são batizadas e é o início da nossa igreja. Ela começa com essa pregação, com a descida do Espírito Santo. Assim também nós, irmãos, precisamos entender que o mesmo processo ele precisa acontecer na nossa vida. O Espírito Santo continua moldando a nossa vida em cada situação que acontece. Cada conflito, atraso, frustração ou correção se transformam em ferramentas nas suas mãos. O Espírito de Deus usa pessoas para formar a maturidade espiritual em nós. Quando alguma coisa te irritar ou frustrar, pergunte o que é que o Espírito Santo está tentando me mostrar na vida nessa hora. A transformação espiritual é o processo onde o Espírito Santo tira o eu do centro e coloca Cristo no trono. E ele consegue fazer isso para mudar a natureza que o Senhor tem para nós. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso de número 14. Diz assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Jesus deixa algo claro, a transformação interior tem um propósito exterior. Irmãos, a mudança acontece dentro. Quando somos transformados, não muda a cor dos olhos, a cor do cabelo, a gente não cresce, não diminui, não aumenta, mas existe algo poderoso. Aquilo que Deus faz conosco tem que ser visto por nós. Tem que ser visto por outros. O que ele está dizendo é que quando nós somos luz, nós não conseguimos nos esconder. O texto é claro, vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O que Jesus está falando é que por onde nós passamos, nós temos que refletir essa mudança interior que aconteceu com a gente. Irmãos, chegou o tempo de acabarmos com a inibição, com a timidez, com a vergonha, e a gente tem que sair e deixar a luz de Deus brilhar, falar para o poste, para a árvore, para o animal que está na rua, para as pessoas que estão passando. Isso precisa de ficar claro e evidente. E não acho que isso é maluquice, porque quando repreenderam os discípulos de Jesus, quando Jesus entrava nas portas de Jerusalém, e aí então falaram, mandem eles calar a boca, Jesus disse, se eles calarem, até as pedras clamarão. Não dá mais, irmãos, para a gente viver escondido. O que Deus está fazendo conosco é algo poderoso, isso tem que ser visto. Nós temos que ser como um outdoor ambulante, uma mensagem. Muitas vezes não precisamos abrir a boca e falar de uma forma clara, mas as pessoas precisam ver em nós. É uma transformação que acontece por dentro e inevitavelmente manifesta do lado de fora. Não dá mais para esconder isso, a luz é para iluminar. Significa que as pessoas vão ver Deus em nossas atitudes,
em nossas palavras e em nossas decisões. A Bíblia traz um fato curioso. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E diz a Bíblia, então, que ele foi levado diante do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal superior religioso daquela época. E algo muito interessante aconteceu ali. Por mais que aqueles homens não queriam, a Bíblia diz que Estevão falou com tanta graça. E sabe qual foi a frase final que eles disseram? Nós o vemos como um anjo. O cara está tão cheio de Deus que nós estamos vendo ele resplandecente como um anjo. Como um anjo. Todo mundo está vendo isso. Então, irmãos, não tem nada aqui pesado, sobrecarregado. Isso não é um mistério da parte de Deus, isso é algo simples. Nós nos transformamos naquilo que contemplamos. Chegou o momento, então, de nós despertarmos agora para contemplarmos a Deus. E é isso que o mundo precisa ver, entender e descansar. Deixar o brilho de Deus se manifestar na nossa vida e deixar realmente sermos transformados de uma maneira plena e abundante, como o Senhor quer fazer na nossa vida. Por isso eu falo para vocês, nós estamos em um tempo ímpar. Cada tempo apresentou a sua dificuldade. A nossa é essa. Estão fazendo com que a gente tire os olhos dos céus. Estão fazendo com que a gente coloque os olhos nas coisas naturais dessa terra. Você não é guiado por um terceiro, por alguém que acha, por uma máquina que faz alguns cálculos e joga o resultado. Você é guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vejo uma guerra. Existe uma luta para tomarem o volante da direção da nossa vida. Existe uma guerra acontecendo muito grande agora. E aquilo não precisa esperar em Deus. Você precisa tomar uma decisão rápida. Porque inculcaram, colocaram na nossa cabeça que Deus é lento, que Deus é vagaroso, que Deus é demorado. E aí a gente quer acelerar esse processo. Só que você vai abrir mão daquilo que é certo por algo que é duvidoso? Você vai abrir mão de alguma coisa que realmente pode te levar até a vitória e alcançar o objetivo que você quer? Ou você vai ficar fazendo ainda tentativas? Irmãos, quantas tentativas a gente faz na nossa vida? Quanto isso é desgastante? Quanto tempo nós perdemos? Quanto dinheiro que nós desperdiçamos? Sabe por quê? Porque a gente está ouvindo. A moda agora é essa, aí a gente corre lá e faz. A moda mudou, mas a gente corre lá e faz o que estão dizendo agora. Não, nós precisamos ser constantes. Existe uma doutrina cristã chamada perseverança, aquele que perseverar até o fim. Nós não somos aqueles que abrem mão, nós somos aqueles que nós estamos orando até a gente ver a glória de Deus sendo derramada completamente sobre a nossa vida, até que a gente veja cada membro da Fire sendo realmente transformado, para que a gente possa desfrutar da graça, da glória e do favor de Deus. A Júlia mencionou hoje sobre atos proféticos. Em uma sexta-feira de reunião aconteceu um negócio aqui, eu acho que eu já contei, se eu não contei, se eu contei, você releva, mas a gente sempre reúne aqui na frente e buscamos em Deus, qual é a palavra, e o Renato, que está ali hoje ministrando para as nossas crianças, jogou o celular dele aqui no nosso meio e disse assim, olha, o Senhor está dizendo e mostrando para a gente que isso aqui é uma bomba muito poderosa, e quando ela explodir, vai respingar aqui do fogo e do poder de Deus para todo mundo. E a gente crê, e a gente ora por isso e diz amém, Senhor, nós cremos nisso, é isso que nós queremos,
queremos que os céus falem conosco, porque a gente está cansado de fazer coisa que os homens sempre fazem. Não é esse o projeto, não é esse o processo de Deus. Deus está querendo ministrar a você. Então não caia nessa cilada de um atalho rápido, de uma coisa pronta, de uma coisa fácil. Gaste tempo com Deus, mas quando a coisa acontecer, tenha certeza, convicção plena de que chegou a resposta que você precisa. Porque aí, quando a gente tem convicção, pode bater um vento forte, podem vir as chuvas, pode soprar tudo, nós não seremos abalados, porque nós temos uma convicção. E a convicção é aquilo que nos mostra o caminho que nós devemos andar, independente das dificuldades que sejam. Chegou o momento da graça do Senhor ser derramada de uma forma plena sobre nós. Sabe, é um caminho progressivo, é algo que o Senhor está fazendo, Ele não tem pressa. Como eu disse para vocês aqui, a realidade é exatamente aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Abra comigo sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, verso de número 6. Diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, Deus não desistiu da gente. Você pode até falar, eu não vejo nada acontecendo, não vejo, e etc. Pode falar, pensar o que você quiser. Mas Paulo viveu e experimentou isso. Ele disse, aquele que começou a boa obra vai contemplar. Sabe, não desanime quando você vê as falhas. O mesmo Espírito Santo que começou a boa obra, ele vai até o fim. Você não está parado, você está sendo transformado. Porque a gente acha e pensa, e tem muitas vezes esse foco, sabe? Não, nós não estamos parados, nós estamos sendo transformados. Por isso, continue no processo. Talvez você ainda veja áreas que precisam mudar, e tudo bem. Deus nunca desistiu de quem Ele sempre quis transformar, que somos nós. Então essa é a realidade. A obra é dele. Mas o que a gente precisa fazer? Focar, e a gente precisa contemplar. Focar e contemplar. Mantendo os olhos fitos, o foco em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso, lembre-se disso. É como se eles tivessem nos cegado em determinado momento para que a gente não enxergue os céus. Mas isso o Senhor pode mudar. Uma palavra que foi dada à igreja do Apocalipse era exatamente essa. Você é pobre, é cego e está nu. E sabe o que Jesus fala? Eu te aconselho que você compre de mim, sabe o quê? Colírio para os olhos. Eu queria terminar então falando exatamente isso para a gente hoje. Senhor, abre novamente os meus olhos, porque às vezes eu estou cego, estou tomando decisão igual todo mundo toma. Corre para cá, a gente corre para lá. Não, irmãos, nós não somos como crianças, agitados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. O Senhor quer que aquilo que Ele tem feito dentro da sua vida seja visto claramente do lado de fora. Ele quer fazer algo grandioso, poderoso, transformador e único. Chegou o momento de nós, como igreja, experimentarmos isso. Hoje celebramos mais um ano de aniversário que Deus nos dá. Na verdade, nós juntamos a Vida Nova e a Fire, e ficou dia 11/11, né? Terça-feira, mas o que a gente queria hoje é fazer essa oração de agradecimento ao Senhor. Nós não estamos parados, nós estamos sendo transformados. E o Senhor vai transformar todo mundo. E você sabe o que a gente diz na Fire. Na Fire ninguém fica para trás. Irmão, se precisar, a gente vai no seu passo, caminha na sua velocidade,
porque a gente entende que Deus nos chamou para fazer. E são essas coisas que saem do comum que a gente precisa falar, chamar, clamar e trazer à existência. Sobrenatural de Deus vindo sobre nós de uma forma plena, graciosa, abençoadora, poderosa e transformadora. Se tem alguém que quer que você não seja transformado, esse alguém é seu inimigo. Mas você já sabe disso. Ele sempre vai te puxar para o natural. Deixa eu te dizer, Deus nunca chegou atrasado na sua vida 1 segundo ou 1 milésimo de segundo sequer, porque caso isso acontecesse, nós não estaríamos aqui. Então vamos desconstruir essa mentira e vamos tentar de parar, acelerar os processos. Vamos deixar o Senhor trabalhar, Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele fez. Por que uma gestação de uma criança precisa de ter 9 meses? Porque foi Deus que estabeleceu, esse é o tempo perfeito. Foi assim que Deus planejou para que as coisas acontecessem na nossa vida, tudo perfeito no seu determinado tempo. E Deus está dizendo para nós, igreja, no dia de hoje, chegou o momento de vocês olharem para os céus e não serem escravizados, cativados por ninguém. Ninguém tem o direito de apontar o dedo e mostrar por onde você deve andar. Embora isso nos ajude como uma ferramenta, você pode até ter a ferramenta, mas nunca deixe de orar. Senhor, a ferramenta me mostra o caminho que eu devo ir, mas qual é o caminho que o Senhor tem para nós? Porque quando Jesus andava com os discípulos, Jesus diz assim, é necessário passarmos por Samaria. E todo mundo dizendo, Samaria não está no nosso caminho, Samaria não está na nossa rota. E Jesus disse, é necessário que eu passe por aqui. E quando ele passa, vocês conhecem a história que o Evangelho de João nos conta. A mulher samaritana, ela foi salva, ouviu que Jesus era o Cristo, contou para a cidade inteira, chegava para todo mundo, esse homem tem me dito tudo aquilo que eu tenho feito, e esse homem é o Cristo. Uma cidade inteira ouviu, porque era necessário, não era rota, não era caminho. Havia uma rixa entre os judeus e entre os samaritanos. Os samaritanos eram um povo desprezado, ninguém estava nem aí para eles. Era um povo miscigenado, eles não eram, raça pura. Mas Jesus foi lá e uma cidade inteira ouviu, porque ele não seguiu o GPS da época, ele não seguiu aqueles conselhos, ele estava ligado nos céus. E o que Jesus disse é que eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. E isso deve ser colocado sobre nós. E é isso que nós queremos. Então, precisamos orar. Senhor, eu me rendo ao teu processo, continua me moldando, até que Cristo seja transformado em mim. Somos transformados à sua semelhança de glória em glória. Ele não está parado, ele está atuando, ele está transformando. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Antes ainda de orarmos pelo tema de hoje, nós temos um motivo de louvor e gratidão ao Senhor. Ontem, a Jussara, esposa do pastor Alberto, passou por um processo cirúrgico, uma dor que ela já vinha sentindo já nas costas há muito tempo, e conversando com o pastor Alberto, ele disse que foi um sucesso. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos orar para uma restauração completa. E como cantamos, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E hoje 3 dos nossos jovens aqui da igreja vão prestar o Enem, Daqui a alguns minutinhos abrem os portões de onde eles vão prestar a prova. Então nós queremos orar também, porque sabemos que isso é o início de uma transformação. Eles foram chamados para ocuparem lugares especiais na nação, e nós queremos cobri-los também, abençoando nessa hora, ministrando sobre a vida deles.
Mas, irmãos, se eu tenho um apelo para fazer para a gente, lembra dessa palavra de hoje, sabe? Carol, coloca o primeiro versículo para mim, Hebreus, não lembro se é 11, 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e o consumador da nossa fé. Lembra disso. Estão querendo quebrar a nossa cabeça para a gente ficar olhando para baixo. Os médicos nos dizem hoje que o maior problema é que a gente fica assim o tempo inteiro olhando para baixo. Quando você olhar para baixo, eu vou orar para que o Espírito Santo te incomode seriamente para você lembrar. O mundo está querendo fazer com que eu tire os olhos de Deus, mas eu agora vou resistir e gaste o seu tempo, sabe? Separa um tempo para Deus, deixa o Espírito Santo te ministrar, fica em silêncio. Essa coisa de orarmos que a gente aprendeu, que a gente tem que falar para Deus o tempo inteiro, não, sabe? Vai parar um pouquinho e diga: Espírito Santo, fala no meu coração, fica parado até que Ele ouça. Nós estamos aqui vindo orar toda sexta-feira até que o Senhor seja a única coisa que a gente queira. Por que às vezes a gente não pode parar e deixar o Senhor ministrar o nosso coração, porque a gente tem um tempo com Ele? Então lembre-se disso, tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos dos problemas, porque isso só causa ansiedade. Coloca os olhos em Jesus, deixa novamente o céu te guiar, porque para cada dificuldade que você tem, o céu tem uma resposta. E antes de orar, coloca para mim a nossa declaração, fazendo favor. E precisamos nos ver como Deus nos vê. E essa declaração, irmãos, é poderosa. O que a gente tem visto aqui são testemunhos daquilo que Deus tem feito. Vimos semana passada que uma dívida de 80 mil foi paga com 3 mil, teve um desconto de 97 mil. Esse é o Deus que a gente crê, são esses milagres que a gente vê, são testemunhos desses que nos levam a despertar e ver verdadeiramente aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Essa declaração é de como Deus nos vê, e você não pode se desconectar disso aqui, porque isso são céus falando para nós quem é que nós somos. Então, vamos juntos fazer essa declaração para finalizarmos. Eu sou abençoado, próspero, resgatado, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito e aprovado. Não sou mais um, não sou medíocre, sou um filho do Deus Altíssimo. Eu vou ser tudo que fui criado para ser, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós estamos em um processo de transformação. Pai, o que nós aprendemos aqui nessa manhã, nós oramos para que o Teu Espírito Santo deixe isso fixado no nosso coração, como uma tatuagem, algo que jamais venhamos esquecer. Que os céus estejam conectados conosco. Senhor, nós nos apropriamos da mente de Cristo. Senhor, nós lemos hoje que é o Senhor quem realiza em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a Tua boa vontade. E nós oramos para isso, Pai. Por mais que o mundo tente nos ofuscar, não tiraremos os olhos dos céus. Continuaremos persistente, buscando a Tua face, buscando a Tua glória, buscando aquilo que só o Senhor pode produzir na nossa vida. Por isso nós Te exaltamos nessa manhã e bendizemos o Teu nome.
nós estamos, Pai, em um processo de oração, de chamar a Tua presença, de trazer o Teu reino. Nós estamos ministrando sobre a vida da Fire, que nós não pararemos de orar até que todos nós não queiramos mais nada a não ser o Senhor, e que isso seja uma realidade plena na vida de cada um dos irmãos, Pai, para o louvor da glória do Teu santo nome. Queremos agradecer ao Senhor pela cirurgia da Jussara de ontem. O Senhor cuidou dela, ela está bem, e oramos para que a sua recuperação também seja sobrenatural, debaixo do favor e da graça do Senhor. Pai, nós abençoamos aqueles nossos filhos que estão ali agora prestando o concurso do Enem. Nós oramos, Pai, para que a transformação interna deles brilhe como luz, que naquela prova todos eles sejam iluminados, tenham os olhos do entendimento abertos, dá a eles sabedoria na sua escrita, nos seus afazeres, em tudo aquilo, Pai, que vier às mãos, que eles façam com graça, com entendimento e com sabedoria. Nós queremos quebrar de sobre eles todo e qualquer dardo de enfermidade, qualquer operação maligna, e colocamos eles diante do Senhor para o louvor da glória do Teu santo nome. E, Senhor, durante essa semana, ajuda-nos a jamais esquecermos de olhar para os céus, mas que a gente tenha os olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons e a consolação do Espírito de Deus sejam sobre todos nós e todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, boa semana. Carol, essa moça que está aqui agora no celular, as irmãs que não fizeram inscrição, podem procurá-la e fazer inscrição agora. Não fique de fora do Congresso de Mulheres. Uma boa semana para todos. E a gente tem o resto do café para degustar ali.